Olá, estamos ao vivo já aqui para vocês. Eu vou escolher aqui um filtro para ficar bem bonita para vocês. Já comprei aqui um equipamento melhor para o meu celular não ficar caindo a toda hora, como na primeira live que nós fizemos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cognição, e cognição é isso, né? Também tem isso. Aprender, experienciar pelos experimentos, elaborar hipóteses e se adaptar. Tô dando um alôzinho para o pessoal que está entrando. Obrigada pela presença de todos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cognição. Então a gente vai falar sobre o que ajuda esses processos cognitivos a melhorarem e o que pode estar atrapalhando a gente nesses processos cognitivos, tá? Lembrando que é uma série de lives. Na semana que vem nós teremos a parceria aí da psicopedagoga do Aprender. E vai ser muito legal essa troca, porque eu tô sentindo muita falta dessa troca. Eu não gosto de fazer nada sozinha. Eu gosto muito da troca afetiva, do vínculo, e eu acho que a gente aprende melhor assim, né? Então eu tô me sentindo muito sozinha aqui no Instagram. Preciso que vocês estejam interagindo aí comigo, fazendo perguntas, porque eu tô iniciando agora e quero saber as demandas de vocês, as dúvidas, o que mais vocês querem saber. Por isso eu abri uma caixinha de pergunta lá no Stories, tá? E eu tô aqui para atender vocês da melhor maneira possível. Vamos lá. O que é cognição? Cognição é todo o nosso comportamento interagindo com o meio. Que meio, né? Então, nós vivemos percebendo o mundo pela sensorialidade. Então, nós recebemos os estímulos táteis, químicos, sonoros, visuais, e por meio desses estímulos, nós precisamos processar respostas. Então, nós processamos respostas por meio do cognitivo, compreendemos, pensamos, e aí sim nós agimos e nos adaptamos a essas situações. Isso tudo é o que a cognição engloba. A partir dela, nós elaboramos uma linguagem de interação, né? Para poder interagir com o que sentimos e pensamos com esse meio e nos comunicar em sociedade, tá bom? Então vamos lá. O processo cognitivo, ele regula as nossas emoções também, tá? Esse processo que em cada uma das habilidades que eu vou estar falando para vocês, ele ajuda a nos regular, ele ajuda a nós nos adequarmos em sociedade, qual o comportamento que é esperado de mim naquela situação, e eu controlar o impulso, né? Porque nós somos impulsivos, então, se aquele impulso, ele é esperado, se ele é adequado, se ele é inadequado. Por isso é tão importante nós educarmos com consciência, com metacognição, que eu vou falar sobre aqui sobre também numa próxima live. Então, entender como você pensa, entender o que você está sentindo. Eu falei sobre habilidades emocionais também no post. Habilidade emocional também faz parte da cognição. Então, nós precisamos entender o que está vindo, processar e dar a melhor devolutiva para esse comportamento esperado em sociedade. Então, por isso é tão importante fazer as crianças se entenderem e refletirem à medida que são estimuladas, né? Então, no meu consultório, por exemplo, tanto no consultório como trabalhando agora na escola, eu falo para eles, olha, a gente está trabalhando essa atividade aqui
porque a gente quer trabalhar a sua memória. Então, quando a professora falar com você lá na escola, com a sua memória bem forte, né, bem preparada, quando a sua professora falar, a gente vai ver o seu perfil cognitivo, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, eles entendem como aprendem e depois eles vão estar recebendo esses estímulos e melhor preparado com essas habilidades das funções cognitivas. Então, a criança já sabe, quando eu falo, olha, a gente vai trabalhar aqui a memória. Então, quando a sua professora falar, vai ser mais fácil de você ficar com isso aí guardadinho quando você precisar. Ou então eu falo para o adolescente, olha, você sabe que a gente tem uma dificuldade aqui de atenção. Então, eu estou trabalhando para sua atenção ficar cada vez mais forte. E esse ponto forte aí vai ajudar a você, quando a professora estiver falando, você se concentrar no começo, meio e fim. Então, eu vou dando exemplos para eles de quando a gente usa essa função cognitiva. Então, olha, a gente vai estar regulando essa emoção e você vai estar dando argumentos. Então, a gente também trabalha a questão do raciocínio. Aí eu falo assim para eles, olha, eu vou estar dando uma suposição aqui para você, uma hipótese, né? Uma hipótese de situação. E aí você vai me dizer como você se sairia, qual seria seu plano A, seu plano B. E a gente trabalha o planejamento. Aí eu falo, olha, isso vai preparar você quando você tiver que argumentar com alguém, a sua emoção vai estar forte, mas você vai ter um raciocínio para elaborar uma argumentação melhor e assim corresponder com seus argumentos. E tudo a gente vai ensinando essa criança, esse adolescente, que ele tem uma cognição, que é essa função de perceber o mundo e dar essa devolutiva, essa resposta de interação, e que nós temos pontos fortes e pontos frágeis, e que nós precisamos fortalecer os frágeis, mas por meio dos pontos fortes, para aumentar a autoestima, para a criança poder entender, a criança ou adolescente, como ele apreende essas informações melhor do mundo, tá? Então, vamos lá. A intensidade e a tensão do estímulo é diferente para cada um. Então, alguns vão ser mais visuais, outros vão ser mais auditivos, outros vão aprender mais por meio de ritmo, outros vão ser mais corporais, então precisam mais de ficar em pé, de poder fazer, de construir algo a partir daquilo. Isso se chama perfil cognitivo. E a gente só conhece o nosso perfil cognitivo por meio de um profissional mesmo, de psicopedagogia, de psicologia, que vai nos ajudar a nos conhecermos, a elaborarmos. Mas os pais em casa percebem muito o que faz despertar, né, o interesse, o que faz despertar mais essa aprendizagem efetiva e o que nem rola para aquela criança, o que nem desperta aquele adolescente, passa despercebido, tá bom? Então, esse conjunto de padrões que nós temos, cada indivíduo tem um perfil de padrões, e esse perfil se chama perfil cognitivo, tá? E esses padrões são de qual estímulo sonoro desperta mais meu interesse e minha aprendizagem, tá bom? Nós temos esses conjuntos aí de habilidades que eu já falei um pouquinho de cada um, assim, solto. Falei da memória, falei da atenção, do planejamento, da raciocínio. Nós temos a percepção, então, isso aí, estímulos são fundamentais para traçar o seu funcionamento, é isso? Sua funcionalidade, só cortou aqui, tá? Mas realmente, os estímulos são fundamentais, a sua funcionalidade, exatamente. Os estímulos, nós somos estímulos e resposta, né? Então, da maneira que nós somos estimulados, por isso que eu vim aqui
e montei esse Instagram para poder estimular habilidades cognitivas e emocionais. Muitas vezes nós não sabemos que recursos nós podemos estar usando para poder estimular essas habilidades. E a gente pode estimular em casa, a gente pode estimular no dia a dia, pode usar uma situação atípica para trabalhar flexibilidade cognitiva. Isso é muito bom, né? Lidar com o imprevisto, novos desafios. Então, esses estímulos são o que vai fazer realmente toda essa função cognitiva se integrar. Então, apesar da gente trabalhar essas habilidades por vezes em jogos, vocês veem aqui no post que eu boto, né? Eu vou trabalhar aqui concentração, eu vou trabalhar aqui pensamento. Por vezes, a gente está focando numa habilidade, mas essa habilidade precisa de todos os bloquinhos para poder montar, né? Vocês viram que aí na minha logo é o cérebro com quebra-cabeça, então a gente precisa da pecinha para ajustar e a gente precisa de todo um contexto para poder estar estimulando uma habilidade só. Então, a linguagem, a gente precisa do pensamento para a linguagem, por exemplo. A gente precisa pensar para falar e quando fala, nós pensamos, refletindo e elaborando o que a gente está sentindo com aquela fala, o que o outro está percebendo, então ainda tem a devolutiva do outro, né? Então tá tudo muito integrado. A percepção, o tato, o paladar, o olfato, nós temos a propriocepção, que pouca gente fala, tá? Ela é uma função psicomotora, então é pra gente poder se localizar, uma noção espacial. Eu acho que eu tenho uma defasagem aí, porque eu sou muito estabanada. Então, eu vivo batendo nas coisas, eu bato em quinas, então essa minha procepção não é tão bem trabalhada, claro que tem outras questões, mas eu bato muito, eu vivo roxa, então essa procepção aí a gente tem que estar investigando em mim, tá? Tem a interocepção, que é uma percepção interna, como o nome já diz. Então, essa é uma percepção dos órgãos internos. Então, é aquela percepção de fome, sede, quando eu tô com taquicardia. E aí, o meu cérebro me manda mensagem do que eu tô sentindo internamente. Olha, o cognitivo é muito top, né? Nós temos a memória e nós temos vários tipos de instâncias de memória. E aí, eu posso estar trazendo para vocês como trabalhar cada uma delas, uma atividade para cada uma delas, tá? Que vocês possam estar fazendo em casa também. Nós temos o pensamento e a linguagem, que eu já falei, né? O pensamento, então, nós temos que reter a informação, refletir sobre ela, eliminar hipótese, adequar e na memória resgatar o que a gente já tem sobre aquele arquivo. Então, pensamento e memória, raciocínio e pensamento também estão ligados, tá? E a aprendizagem que é a minha paixão. A aprendizagem, vocês estão conseguindo me ouvir? A aprendizagem, ela modifica toda a estrutura cerebral cognitiva, né? Toda a estrutura cognitiva. E ela modifica essa estrutura. E ela fortalece todas as funções cognitivas, né? Então, ela muda todas porque ela mexe com todas, ela precisa de todas, ela precisa da integralidade com o pensamento, ela precisa integrar com o raciocínio, com a memória, com a atenção seletiva, com a atenção continuada, que também tem várias instâncias e níveis de atenção que a gente precisa, tá? Vou falar um pouquinho agora dos estímulos que vocês acham que eu tô correndo muito, vocês querem mais exemplos, porque eu achei que a outra live eu falei bastante, não sei se ficou cansativo, tá? E aí, se vocês quiserem interagindo, falando, pode estar falando, tá bom? Então, a aprendizagem, novas aprendizagens,
abrem a porta para esse fortalecimento. O Edilson está aqui colocando que é muito bom os pais estarem assistindo e se munindo, né, de estratégias, obrigada Maria Bonita, de estratégias para estar estimulando ainda mais na pandemia, né? Eu estou prestando serviço também para um colégio, né, e nós estamos tendo que fazer um trabalho paralelo. Muitas crianças que não precisavam de adaptação curricular estão precisando, em virtude de não ter tido essa interação cognitiva com o meio, né, com os iguais, com a professora. Então, eles tiveram um tipo de interação com embotamento físico. Então, não teve esse relacionamento mais estreito. Então, isso gerou prejuízos imensos em coordenação motora, em socialização. Crianças que já estavam adaptadas à dinâmica escolar se desorganizaram e agora não entendem mais como se regular. E aí a gente está tendo que trabalhar essa regulação emocional também, que é uma habilidade cognitiva. E nós estamos tendo que voltar muito em habilidades que vão dar base. Então, a resiliência, né, que é lidar com o imprevisto, buscar ações de melhor saída. Nós temos que ver conteúdos que não foram assimilados, que não foram concretizados, para daí dar a base para novas aprendizagens, não é verdade? Porque a aprendizagem, ela altera tudo. E nós temos que ter a aprendizagem como uma mola propulsora, né? Um trampolim para esse cérebro se expandir, ter novas conexões neuronais, novos circuitos. Então, isso tudo vem por meio dos desafios. Camila, como assim? Então, assim, a rotina, ela é bom para regular o que está fora, né? Então, você coloca a rotina, a criança sabe, o criança e o adolescente sabe o que esperar, e dentro ele fica mais calmo. Show! Demos conta da ansiedade, demos conta de saber o que está por vir. Só que, por vezes, nosso cérebro se condiciona muito a esse tipo de rotina e não é provocado a dar uma resposta diferente. Então, ele fica meio que preguiçoso, ele fica meio que na zona de conforto. E aí a gente desperta esse desempenho cognitivo como? A gente pode mudar o caminho que vai para um lugar, já que a gente vai para um lugar, para a escola, a gente vai para a igreja, ou você vai num restaurante conhecido, você muda a rota. Você está fazendo o seu cérebro recondicionar o estímulo visual, o estímulo do raciocínio, o estímulo sonoro, porque você vai, aliás, desculpa, sonoro não, espacial, porque você vai mudar a rota. Então, isso tudo vai traçando novas perspectivas, novos desafios. Então, aprender outra língua, ver vídeos diferentes do que você vê. Quer ver? Você ama animais, e aí a criança ou adolescente ama também, você sempre vê série de Animal Planet com eles. Mas aí um dia vamos ver o que nós queremos fazer hoje de diferente. A gente pode ver vídeo de carro, de moto, construindo casa, coisas assim que a criança nunca pensou. Filho, como você acha que é uma plantação de feijão? Gente, hoje a internet faz tudo ser muito perto da gente, na medida de experiência. Então, esse sensorial, ver, ouvir, sentir a emoção ali, algo relato de realidade ali que está acontecendo. Muitas coisas até são documentários ao vivo. Então, você despertar a chavinha de botar você desconfortável, né, em certas situações. Então, escovar o dente com a outra mão.
É ótimo, você vai estar usando o outro lobo temporal do seu cérebro, você vai estar descondicionando uma coisa que você faz até de olhos fechados. Você vai estar descondicionando isso, você vai estar precisando de novas habilidades, novas percepções, novos sabores, experimentar pratos novos. Se você já come brócolis, se o adolescente já come brócolis, já come brócolis, faz assado, faz no vapor, faz aquele alimento frito, faz acompanhado. Então, assim, eu tenho pacientes que eles não gostam de comer a manga, o suco de manga, mas se você der uma manga picada em cubinhos para eles, eles comem. Se você fizer um preparo de uma bebida quente, gelada, né? Tem gente que gosta do café gelado. Isso é bom para o cognitivo, você está despertando novas percepções. De nada disso. Novas percepções que você pode ter no dia a dia. Então, quer ver? E andar na sua casa no escuro, né? Tomar banho no escuro, pegar as coisas no escuro. A gente só vê isso que a gente precisa de algumas habilidades quando falta luz. Mas é uma noção espacial, essa propriocepção aí, né? Que você memorizou, você relacionou, noção espacial. Olha quanta coisa a gente pode trabalhar com a criança e adolescente como desafio, né? No dia a dia. Tá? Tem coisas aqui, estímulos aqui que eu coloquei, tópicos, tá? Que melhoram, outros tópicos que melhoram também o desempenho cognitivo. Quer ver? Tomar banho de sol. Quem pensa que tomar banho de sol não é só para ficar bronzeado? Também estimula o desenvolvimento cognitivo, o desempenho cognitivo. Por quê, Camila? A vitamina D, ela é excelente preservativo para anti-envelhecimento dos neurônios, né? Então, ela não deixa o envelhecimento precoce acometer os neurônios. Então, por isso que a gente indica muito para idosos, né? Que o banho de sol seja regular todos os dias, mesmo que esteja nublado. Claro que naqueles horários, né, orientados pelas organizações de saúde, para não causar dano, mas nunca pensei, gente, que o sol ajudasse no desempenho cognitivo, e a gente vê que, através de pesquisas, eles ajudam no desempenho cognitivo, tá? Falar sozinho, gente, é uma coisa que eu faço, tá? Eu tô falando pra vocês que eu tenho certeza que isso me organiza, que isso me ajuda, e pesquisas também apontam que isso organiza e ajuda o desempenho cognitivo. Então, Camila, falar sozinho a esmo. Boa noite, Ana. Tudo bem? Falar sozinho a esmo? Não, não é falar sozinho, elaborando pensamentos, não. Então, como é esse falar sozinho para melhorar o desempenho cognitivo? É você pegar e... É que eu tô vendo aqui, gente, se tem o tempo da live, mas não tem. Eu não tô vendo o tempo da live, tá? Mas tá tranquilo. Se vocês estão acompanhando, eu não tô falando demais. Porque eu gosto de falar, mas eu não quero ser cansativa. Eu quero ser instrutiva para vocês, tá bom? O que acontece? Esse falar sozinho é para se monitorar. Então, assim, checklist. Antes de sair de casa, falar sozinho os passos que você precisa fazer. Antes de começar no trabalho, falar as tarefas. Então, assim, escrever as tarefas do dia ajuda a melhorar o desempenho quando você vê, você se organizou no começo do dia. E aí, quando você vê no final que você olha, você lembrou de todas as tarefas. Mas falar, você está mexendo com o quê? Sensorialidade. Então, você está falando e você está se ouvindo. Então, você está processando a informação de duas formas, por duas vias sensoriais. E aí, a gente memoriza. Então, a gente elabora o que a gente fala, memoriza, se regula, né? Então, eu falo muito. Quer ver? Eu vou no mercado, por vezes eu esqueço a lista. Então, eu tô lá no estacionamento e aí eu falo.
abóbora, iogurte, granola e é batata. Eu quase nunca esqueço de alguma coisa, porque no meio do processo eu falo, e agora de máscara é melhor ainda, né? Porque aí as pessoas não ficam tomando conta do nosso diálogo interno. Então eu falo, falta iogurte natural. Falta. Então, assim, você se concentra mais nas tarefas quando você se auto-monitora, tá? Então, falar sozinho ajuda a monitorar, a localizar coisas e na sua tomada de decisões. Por quê? Você elabora o que você falou, você processa e elabora o que falou. Então, você precisa tomar a melhor decisão, você já está ali com pensamento crítico. Ai, olha, mais uma que fala para se regular, maravilha. A psicopedagoga do Aprender está falando. Sim, até quando eu estudo, faço isso constantemente. Eu também. Eu vou falando e escrevendo. Com os pacientes, eu também falo para eles me contarem o que entendeu. Isso é muito importante. Quando eles falam assim, quando eles estão lá no consultório, e aí eu dou uma proposta, olha, eu quero que em casa você pegue uma receita, no sábado eu fiz isso com um paciente adolescente. Eu quero que você pegue uma receita e aí você vai ver um vídeo, porque a gente está trabalhando com um teste vocacional com ele e a gente quer ver qual a área do perfil dele cognitivo vai dar conta das profissões. Né? E aí a gente está investigando isso. E aí eu pedi para a tarefinha dele ser ele ver, porque ele é mais visual, pelo que eu percebi, tá? E aí para ele ver um vídeo de receita e seguir o passo a passo, e não ler a receita e seguir o passo a passo. Porque eu acho que o vídeo eu acredito que o vídeo vai melhorar a memória dele, a memória ali dos fatos, do processo, começo, meio e fim. E aí eu falei, o que é para fazer? E aí quando ele dá uma devolutiva para mim, eu sei se ele entendeu ou não. Então é muito importante fazer isso com a criança ou adolescente em casa. Então assim, olha, eu quero que você dê um recado para sua avó, para sua tia. Aí eles falam assim, eles são ótimos, né? São argumentativos. Olha, manda um áudio. manda pelo zap. Não, eu quero que você faça. Então, dar situações em que envolva esse falar também como se regular. E aí ele vai e fala para você o que ele entendeu. Se ele começar, vamos de novo. É para falar isso, disso, daquilo. Né? Vai dando um comando de cada vez e aí vai processando e elaborando bem melhor, tá? Número de telefone, a gente faz musiquinha. Geralmente eu faço com eles também no consultório, porque muitos não sabem os números dos pais, né? E aí eu falo que isso é de suma importância, porque se perder, se o celular descarregar e precisar do apoio de alguém para tá fazendo essa ligação, e aí a gente faz uma musiquinha com os números, né? E isso vai muito bem com essa musiquinha, porque tá falando, tá ouvindo, tá se monitorando, tá bom? Desafios novos, eu já falei, novos caminhos, novos assuntos também, novos ramos de assuntos, para a gente sair um pouco da mesmice dessa visão de mundo dessa criança e adolescente. É muito importante também essa visão de mundo, dessa responsabilidade social que eu falei lá em habilidade socioemocional em relação à responsabilidade em sociedade. Eu falei nesse post. E tem documentários que falam sobre outras maneiras de viver, então sobre nômades. E aí, filho, como você se sentiria, né, vivendo desta maneira, sem um lugar fixo para voltar? Pessoas até tem um documentário que se chama Ilha das Flores. E ele conta uma realidade totalmente diferente. Eu gosto de trabalhar muito ele com adolescente, né? Então, esse documentário Ilha das Flores, ele fala sobre um lixão. Só Ilha das Flores é ironia, porque é um lixão, onde os donos do lixão fazem
abertura desse lixão para coleta das pessoas que moram lá, só que eles abrem primeiro aos porcos, e aí depois eles abrem as crianças e as pessoas. E aí o que sobra que os porcos não selecionaram para comer é o que as pessoas e as crianças comem. E aí vai lá atrás, então ali a pessoa tá catando lixo, aí mostra, olha, fulaninha tá catando lixo e achou uma prova, a prova é do fulano, que estudou, que quer ser isso, que quer ser aquilo. Então, assim, essa reflexão desse documentário da Ilha das Flores é muito bacana, tá? Quem puder, tiver filhos já maiorzinhos, com uns 10, acho que até 9 anos já é bom esse tipo de reflexão, assim, que não... esse parâmetro de responsabilidade social, tá? E sai da zona de conforto da visão de mundo que a gente tem no nosso quadradinho, na nossa caixinha, tá bom? Dançar também envolve vários músculos, então ajuda muito o desempenho cognitivo, tá? Dançar elabora tanto o exercício físico, né? Então nós temos que tomar decisões, nós temos que mandar esse corpo fazer novos movimentos, enfim. Olá, Louise, tudo bem? Nós temos que mandar esse corpo fazer novos movimentos, e nós integramos essa parte fisiológica à parte cognitiva, né? Central ali, regulando. E o adicional da atividade física para o desempenho cognitivo é que libera muitas substâncias, né, muito benéficas para a memória, para a atenção, que é a endorfina e serotonina, né? Então, nós baixamos o nível de ansiedade, de cortisol, e estamos aumentando serotonina, endorfina. Ômega 3, para esse desempenho cognitivo. Muito da alimentação das nossas crianças são feitas de maneira rápida, né? De maneira... Enfim, a correria do dia a dia, eu não vou julgar ninguém, eu não sou nutri, tá? Que nutri que pega no pé. Mas eu sempre aconselho os pacientes e estudantes, a qualquer um, né? Mas principalmente quando a gente está precisando de um desempenho melhor e maior do nosso cognitivo, para a gente nutri-lo de ômega 3. Então, peixes, castanhas, nozes, lentilha, feijão, brócolis, deixa eu ver mais o que aqui. Cereais integrais, então arroz integral, aveia. Nem que você inclua na alimentação por meio de ingredientes, nessa alimentação, esses ingredientes, né? Não precisa ser o alimento na íntegra, porque por vezes a adaptabilidade dessa criança ou desse adolescente ainda não está 100% ao novo paladar, né? Abacate, grão de bico, ovos. Criança geralmente gosta muito de ovo e dá para incluir em várias receitas. Então, isso turbina o nosso funcionamento, o nosso desempenho cognitivo, tá? Coisas que atrapalham, itens que atrapalham. Então, assim, a desidratação. Pesquisas apontam, gente, que quando chega a 2% do nosso peso corporal, o nível de água no nosso corpo, é drasticamente diminuído o nosso desempenho cognitivo. Então, nós temos afetando a memória imediata, né? A atenção, a capacidade espacial. Olha só, quanta coisa. A falta de água, a baixa de água no organismo, e por vezes, se baixar mais, a gente pode ter até confusão mental. Então, o desempenho cognitivo está tão centrado na fisiologia, né, em manter os nossos órgãos internos e tudo mais, que nós não conseguimos raciocinar mais quando estamos em desidratação, tá? Insônia. Insônia também gera dificuldade de atenção, maior probabilidade a erros por falta de atenção e concentração, tá bom? Então, quando você teve uma noite de
de sono ruim, é preferível a criança ou adolescente também que você esteja repondo pelo menos com um cochilo antes dele precisar desse desempenho cognitivo maior. Então, assim, eu tenho pacientes, quanto os estudantes da escola, que têm uma rotina desregulada de sono, e aí eles vão dormir muito tarde, acordam muito cedo. Quando precisa dessa demanda cognitiva, tem a baixa do desempenho. Então, eles dormem, ou eles ficam irritados, ou eles desregulam emocionalmente porque não dão conta daquela tarefa. Como podemos fazer para prevenir, Camila? Olha, a gente pode... eu falo que a gente pode iniciar um ritual do sono, mais ou menos quando vai baixando o sol, né? Quando vai baixando a luminosidade do dia, a gente começa a baixar a luminosidade da casa. Então, a gente está dizendo para esse corpo aí que não está mais de dia. Como a gente tem a luz artificial dentro de casa e a luz azul do celular, isso ativa muito, excita muito os neurônios. Então, a gente acaba estimulando mais ainda. Então, não entra naquele sono profundo. E aí, o que eu falo? Quando é muito criança, bebê, criança, eu falo que a gente pode fazer uma massagem antes, com óleo, ou quando tá muito calor, depois do banho sem óleo, tá? Quando é adolescente, a gente já ensina, quando é uma criança maiorzinha, a gente também pode ensinar a meditar, a respirar depois do banho. Então, se vocês quiserem, eu posso botar até dicas, né? Eu não sei falar inglês, tá, gente? Mas é Mindfulness, que é a atenção focada, é a atenção plena, tá? Me perdoem a pronúncia porque eu não sei, é um novo desafio que eu tenho que ter, é aprender inglês, porque eu não sei pronunciar, tá bom? Mas eu coloco para vocês as atividades aí que a gente pode estar fazendo com as crianças. Então, respirar enchendo a barriga como se fosse uma grande bola e soltar esvaziando essa grande bola. Cheirar a flor e soprar a vela. Pegar um copo, eu já falei isso na outra live. Então, pega um copo assim, uma bolinha de papel e aí a criança sopra até entrar dentro do copo. Ou até chegar a uma determinada marca na mesa. E a criança tá brincando ali, ela tá baixando o nível de estresse, ela tá oxigenando esse cérebro, tá? E condicionando melhor pro sono. E aí você baixa volume de televisão, você desliga tudo. E esse ritualzinho do sono, ela já vai, quando começar o ritual, o corpo já vai entender que tem que desacelerar, tá bom? Então, uma noite de sono é garantia de desempenho cognitivo perfeito, né? Excelente na sua íntegra, no caso. Não que as habilidades vão estar perfeitas, mas elas vão estar funcionando para o melhor desempenho cognitivo, tá? Altas temperaturas. Uma coisa também, um item também que ninguém atenta, né? A gente, quando tá muito frio ou muito calor, ou a gente fica muito preguiçoso, ou a gente fica mais lento, né? Se tiver muito calor, fica mais lento, ou fica mais exacerbado. Se tiver muito frio, fica com mais preguiça. Isso tudo tem uma explicação, tá? O corpo tem que regular essa fisiologia aí. E aí, regulando essa fisiologia, ele deixa de estar atento a muita coisa ao nosso redor, tá? Então, essa manutenção da temperatura nos deixa mais cansados e mais desatentos. Então, ter que regular a temperatura corporal exige muito do nosso cognitivo. Então, sempre que a criança ou o adolescente tiver que estudar, a temperatura estar adequada é o ideal. Nem tão frio, nem tanto calor, para ela poder focar plenamente nas suas funções cognitivas exigidas ali, tá bom? Interromper tarefas é muito prejudicial. Quando a gente interrompe a tarefa, quando a gente volta a essa tarefa, o nosso cognitivo tem que se esforçar mais ainda para manter o foco e voltar ao foco, né? Então, voltar à manutenção daquela tarefa, daquela atividade e manter aquele foco mais ainda porque você dispersou, então tem que voltar ao momento que você estava anterior. Então, isso exige muito
do nosso corpo, do nosso cognitivo, e aí a gente fica muito cansado e depois a gente não tem uma produtividade legal, tá bom? Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma colocação para tudo que eu falei? Semana que vem eu já vou ter uma parceira de live e aí não vai ficar tão monólogo. A gente vai poder estar interagindo mais. Se alguém quiser colocar alguma questão aqui, tá bom? Eu vou dar esse tempinho para vocês. Se alguém quiser enriquecer, perguntar, fica à vontade, tá bom? Nas próximas lives, eu vou estar colocando também atividades. A gente ainda não tem o tema da próxima live, tá? Mas eu pensei em metacognição, que é quando a gente entende como a gente funciona, né? Pensei em várias coisas, né? Pensei em falar de cada instância aí, como trabalhar memória, atenção em atividades diárias, concentração, regulação emocional, enfim. E aí a gente está pensando, se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar para mim no direct, tá bom? Que aí a gente vai estar acolhendo com muita afetividade. Eu vou estar então me despedindo, já que ninguém tem dúvida. Um prazer estar aqui com vocês nesse fim de noite, onde todos trabalhamos, onde todos tivemos diversas tarefas, mas estar compartilhando conhecimento, troca de experiências, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, é muito valioso a gente perceber que precisa do outro, precisa trocar para poder viver melhor, né? E agora até para poder viver, né? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Encerrar vídeo.